Estamos aqui, hein? De frente com o Fabi. É isso mesmo, estamos num programa de entrevistas, porque hoje eu entrevistarei nossa maravilhosa química, Georgia. Olá, boa tarde, estudantes. Sejam bem-vindos para mais um De Frente com o Fabi. E hoje eu serei a entrevistada com a Fabi. Mentira, a gente vai dar aula mesmo. A pergunta que não quer calar. Chapinha e secador com íon, funciona ou não? Vamos saber hoje na aula se funciona ou não. Qual é a função dos íons da chapinha, né? Porque hoje a aula vai ser sobre ligação iônica. Então, hoje o nosso assunto vai ser produção de sal e as ligações iônicas. Por isso que a gente citou como exemplo a chapinha, porque é um dos aspectos mais falados, é presença ou não de íons na chapinha, né? Não, porque aí ela é Master Blaster quando ela é uma chapinha com raio de íons que muda seu cabelo e faz magias. Mas será que faz mesmo? Será que tem interferência? Será que tem íon mesmo? Será que tem íon mesmo, né? Então tem esse questionamento. Hoje aqui no De Frente com Fabi. Exatamente. E, né, o que a gente já estudou, a gente está entrando no bimestre novo, então a gente está renovando os nossos assuntos. E o que a gente já estudou? Constituição da matéria. E seguindo esse caminho de constituição da matéria, hoje a gente vai estudar as ligações iônicas e a gente vai usar como exemplo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então a gente vai estudar um pouco o cloreto de sódio, né? A ideia inicial é vocês conhecerem o cloreto de sódio e depois vamos relacionar com a ligação iônica. Então hoje a gente vai fazer um parâmetro ali, né? Uma comparação, um exemplo da ligação iônica usando o cloreto de sódio. E a gente vai responder esse questionamento, né? Da chapinha iônica, que foi um momento de discussão aqui entre eu e a Fabi. Então a gente vai passar para vocês no momento certo. E para ver se vocês estão ligados aqui com o De Frente com o Fabi, né, ou na aula de Química, que pode ser também a mesma coisa, então tem uma interação para vocês aí. O que as imagens têm em comum? Então aí a gente tem duas imagens, um é de um saleiro em cima de uma mesa, e o outro é uma salina na costa do Caribe. Então ele está perguntando o que essas imagens têm em comum. 2 minutos para vocês responderem para a gente aí no chat. Eu já te falei que todo mundo aqui é apenas maravilhoso, né? Sim. Então, temos a resposta praticamente unânime de sal, né? Até tem o aluno Matheus, que é aluno do professor Roberto, da Escola Estadual José Nogueira de Souza, Vitória, Brasil, que falou de sal de cozinha, né? Então, a gente tem o sal de cozinha, né? E ali a gente tem o sal marinho, que pode ser usado como sal de cozinha. Para de rir, Jorge.
Então, com todo mundo rindo no estúdio, ficou meio difícil. Mas realmente, gente, qual é a semelhança entre as imagens? O sal e a referência à produção do sal nas salinas. Então, aqui a gente tem dois aspectos, né? O sal e a produção do sal. Então, como a Fabi falou, o sal de cozinha é um dos usos do sal. Tem outros usos também que a gente vai ver durante a aula, mas de cozinha é um dos usos. Né? O cloreto de sódio ou sal de cozinha. Atualmente, a principal fonte de obtenção do cloreto de sódio dá-se pela evaporação da água do mar. Então, ele é extraído geralmente das regiões marinhas, né? Porque o que eles fazem? Qual é o princípio? Já tem o sal na água do mar. E pelo princípio da evaporação, que a gente coloca o sal numa região e espera evaporar a água, assim você consegue separar os dois. Então, é esse princípio que eles usam. Por isso, a região marinha costeira é mais fácil ter uma salina e retirar o sal. Voltando para o slide. O cloreto de sódio é utilizado para salgar e conservar alimentos. Antigamente, até quando não se tinha geladeira, se utilizava o sal para conservar os alimentos. Por isso que a gente tem a carne salgada ou a carne de sol, que as pessoas chamam, que era utilizado o princípio de salgar aquilo. E daí não desenvolvia as bactérias, porque estava muito salgado, tinha uma concentração muito grande de sal, perdia a umidade, então conservava-se o alimento daquela forma. E na produção de shampoo? Hoje os shampoos, a maioria estão vindo sem sal, né? Dizem que não tem sal, mas há convergências. Papéis, sabões e detergentes, além de estar presente no isotônico, o isotônico ele é um dos principais componentes para a gente repor eletrolítico, né? Então, ele tem que ter os sais dissolvidos nele. Na água, a gente também tem esses sais dissolvidos, mas no isotônico, ele tem maior concentração. Então, ele vai acabar ajudando o corpo, depois de uma atividade física, mais eficientemente do que a água. Não é que gente, não confunda. Para parar de beber água e tomar isotônico, não. Mas numa condição de exercício físico intenso, é mais recomendado depois você tomar um eletrolítico, que ele vai fazer ali o equilíbrio dos seus íons. Daí eu já estou usando um spoiler aqui, né, Fabi? Spoilers. Íons. Iônica, ligação iônica. Então já tem aí uma maneira para vocês terem uma ideia aí, né? Em soluções descongestionantes nasais, né, a gente também tem, para limpar lá, você voltar a respirar. Na produção do soro fisiológico, que a gente sabe que um dos ingredientes é sal, os outros dois é açúcar e água. Então, quando você vai fazer o soro fisiológico, a ideia do soro fisiológico também é a reposição de íons no corpo, porque a gente tem um processo no corpo chamado bomba de sódio e potássio. Então, quando eu faço essa renovação do sódio na bomba de sódio e potássio, eu estou repondo os eletrólitos, os íons. Então, eu tenho essa mesma ideia com o soro fisiológico. Quando eu estou desidratado, eu vou tomar o quê? Soro fisiológico, porque eu preciso repor os sais minerais. Então, essa é a ideia de se ter o sal no soro fisiológico, no isotônico, e a água ela já contém mesmo, por causa de onde ela vem, né? As nascentes geralmente têm contato com rochas, com superfícies que acabam liberando esses sais minerais na água. Então, essa é a ideia da reposição de íons dentro desses líquidos. E na alimentação do gado. Então, alguns não devem saber, mas a maioria deve saber que o gado também é utilizado o sal como alimento. Então, para eles lá, eles não comem só a grama ou só onde eles estão pastando a pastagem. Eles também comem o sal. Tem muitos lugares que você vê na criação ali de pecuária que eles usam até pedras de sal. Sim. Né, pro boi, pra vaca, ele fica lambendo as pedras de sal. Sim, que é para, na verdade, desenvolver, para eles beberem mais água, então tem todo um processo ali. Então eles ficam ali com o sal. E é muito utilizado também com cabra, né? Lamber o sal. Então, ele tem várias funções, o sal de cozinha. A gente denomina sal de cozinha porque é o uso mais claro, né? Mais comum no dia a dia, né? É, que a gente enxerga, né? Tipo, igual o gado. Tá, se eu não vou numa fazenda de gado, ou se eu não sei, né, o uso do sal para gado. Igual o shampoo, né? A gente só começou a ver essa questão de ter sal no shampoo por causa dos procedimentos químicos no cabelo, que esse sal, ele tem ali
uma reação. Mas se não, a gente provavelmente ia passar ainda muitos anos sem nunca Sim. questionar o fato que o shampoo tem sal. E resseca, né? O cabelo acaba ressecando mais. Então, aí, realmente, foi um processo químico que fez a gente perceber o shampoo. Assim, não? E a gente ainda nem sabe realmente se eles tiraram, de fato, 100% o sal do shampoo, né? Então, a função dele é a espuma. Então, você já fica pensando, né? Será? Sabão também tem sal, detergente, então... A maioria das coisas que compõem tem sal, mas o que a gente usa mais é o sal de cozinha, que a gente tem mais contato visível ali. Então, por isso que a gente usou a denominação sal de cozinha. Mas a gente está incluindo todos os outros derivados e todos os outros usos para o sal. A região Nordeste, né, agora no slide. A região Nordeste é a maior produtora de sal do Brasil. Por quê? Por causa da posição geográfica estratégica. Porque fica na região costeira, então eles estão perto do mar. Se a gente tira o sal da água do mar, então ali é uma região boa, porque ela está abrangendo toda a área do litoral. Possui solo argiloso, que é mais fácil retirar o sal do solo argiloso. Possui temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, então isso vai ajudar na evaporação. Se a temperatura é muito alta e a umidade muito baixa, essa água do sal vai evaporar muito rápido. Se fosse aqui em São Paulo, não dava, né? Porque a umidade relativa do ar que tá difícil. Tá difícil. Nem a toalha tá secando mais. Então, a ideia de baixa umidade e temperatura é secar mesmo o sal. Então, você coloca o sal ali e ele vai secar mais rápido nessa região. E apresenta grande quantidade e intensidade dos ventos. Então, lá naquela região, venta mais. Então, se venta mais, é mais fácil secar também. Então, todas as características geográficas da região Nordeste favorecem a produção do sal. É correto, é a produção do sal. Então, por isso que lá é o maior produtor de sal. E a gente sempre imagina que é ali no Rio, né? Que a gente conhece as salinas do Rio, mas esquece das salinas do Nordeste. E é uma boa da gente perceber que, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum, dependendo da época do ano, você ir lá mexer no sal e ele tá meio blocadinho, né? Sim. Justamente, quando você tem muita umidade no ar, né, você vai ali usar o sal, você vê que ele já tá mais úmido, que ele absorveu essa umidade, que ele tá mais blocadinho, mais juntinho ali, é justamente por causa disso. Então, se você tiver uma baixa umidade do ar na hora de fazer, justamente você tem o sal mais sequinho. Sim. Até a gente aqui que a gente estava economizando sal, e a gente usou um experimento para saturação. E daí, na hora que a gente foi secar o sal, a gente teve que espalhar ele, porque ali fechadinho, blocadinho, ele não estava secando. Então, estava demorando mais. Então, a gente separou ele, porque aqui a umidade do ar está alta. Então, é mais difícil secar. Lá na região Nordeste, não. Então, se fosse lá, demoraria muito menos para secar o sal. E como que eu seco o sal, né? Então, como que é esse processo de salinização? Inicia-se com a captação das águas por meio de bombeamento. Então, eles bombeiam a água do mar para a região da salina, onde tem aquelas piscinas que a gente viu, né? Então, fica ali. Se vocês lembrarem da imagem, tinha uma região que a piscina ainda estava com a água do mar azul. Mas tinha um lugar lá que ele já estava salgado, já tinha sal, então já estava branco. Então, essas piscinas, elas ficam assim. Então, uma região, quando está mais secando, fica já com o sal visível. A outra, você enxerga o mar, né, a água do mar. Então, ali eles vão distribuindo a água do mar entre as piscinas para ocorrer a evaporação mais rápido. Aí, voltando no slide, a água passa para a área de evaporação, onde ocorre seu preparo para atingir a salinidade adequada. A seguir, ela passa para a área de cristalização, onde ocorre a formação das lajes de sal. Então, quando o sal ele é, na verdade, transportado para a refinaria, ele vai em bloquinhos. Ele não vai aquele sal refinado que a gente lembra da cozinha, né? Tanto que ele vai para a refinaria para se tornar o sal refinado. Então, da natureza ali da água do mar, a gente tira ele em blocos. Depois, lá na refinaria, que ocorre outro processo, que a gente chama de refinação, e chega para a gente na cozinha o sal refinado. A açúcar também ele sofre esse processo de refinação. Não é igual ao do sal, mas ela também sofre. Por isso que está escrito na embalagem, açúcar refinado. Então, tem um processo que acontece para ela se tornar refinada e o sal também. Então, por isso que na embalagem também está escrito sal refinado. Senão, ele fica em bloquinhos. O sal do Himalaia é um sal que não passa por refinação.
né? É um bom exemplo porque hoje a gente vê bastante para vender coisas de pedra de sal do Himalaia, Sim. né? Então, quando você vê aquelas, tábua de carne de sal do Himalaia, que é uma pedra de sal, pensa que é desse jeito que o sal ele chega na refinaria. Ele realmente é um bloco duro, né? E que lá ele vai ser refinado, né? Vai ser transformado nos diversos tipos de sal que a gente tem, usa. né? Granulação, enfim. E na refinaria, de acordo com o uso do sal, vai ser diferente a granulação, como a Fabi falou. Então, se for lá pro gado, o gado ele usa o sal mais em barrinhas, que ele fica lambendo. Então, para lá, o sal é menos refinado do que esse que chega na cozinha pra gente, que tem que ser quase um pó. Né? Você tem o sal grosso, por exemplo. Sim, né? que já é menos refinado que o sal em pozinho que a gente tem dentro do... lá. Mas a gente percebe que quando está muito úmido, até a refinação, ele passa a ficar grosso, passa a formar blocos, né? Então, até esse processo. E quando a gente molha o sal e depois volta ele para secagem, ele volta em blocos, né? Ele já não fica mais tanto refinado assim. E depois, o último processo, né? Voltando para o slide, ocorre a colheita, lavagem e estocagem. E depois eles mandam para a refinaria. O sal na nossa saúde, né? Qual é a relação do sal com a nossa saúde? A função do cloreto de sódio no organismo humano acontece na dissociação dos cátions de sódio, Na+, e ânions de cloreto, Cl-. Cada um desses dois íons apresenta funções importantes para o nosso organismo. Então, ali no nosso organismo, o sal de cozinha, na verdade, ele é quebrado em duas substâncias, dois elementos, né? Que é o sódio e o cloreto. E essas duas substâncias, elas vão para lugares diferentes. A Fabi, ela tem uma dica de cátions e ânions que ela tá doida para contar para vocês. Não, então, eu tava conversando com a Georgia sobre... A gente tava falando sobre a aula, eu falei, nossa, eu tinha uma técnica que eu me autodesenvolvi, mentira. Eu nem lembro como, mas eu aprendi lá no ensino médio, que era para lembrar de cátions e íons. E aí eu sempre lembrava que os cátions é porque ele cátions os elétrons dos outros átomos. Então, por isso que ele é negativo. Aliás... Positivo. 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 Enfim. Eles cátion os elétrons para ficar positivo. Ele cátion os elétrons. Então, essa foi a minha maneira de lembrar que o cátion é porque ele cátia os elétrons, né, dos amiguinhos. Então, às vezes é uma dica que fica mais fácil na hora de você lembrar aí, né? Porque é importante que como a gente vai começar a falar de ligação química, a gente vai falar hoje da iônica e semana que vem, na próxima aula, da covalente. Então, é interessante vocês saberem o que é cátion, o que é ânion. O cátion é o positivo, o ânion é o negativo. Então, ele está eletricamente carregado negativamente, ele vai se chamar ânion. Ele está carregado positivamente, vai se chamar cátion. Então, fica uma dica para vocês gravarem aí. Então, como que esses dois, eles, né, contribuem para a nossa saúde? O cloreto e o sódio. Então, voltando para o slide. Prevenir a coagulação sanguínea, combater a formação de cálculos renais e biliares, participar da regulação dos líquidos corporais e da regulação da pressão arterial, tem participação na formação e constituição do suco gástrico, né, o HCl. Então, aí você já vê que o Cl, que é o cloreto, ele já parte direto, já é bem visível que ele participa do suco gástrico, porque ele está na fórmula do suco gástrico. E formação do suco pancreático. Então, esses íons, esses substâncias, são muito importantes para o organismo. Ali, na verdade, a gente podia resumir toda essa parte de coagulação sanguínea, cálculo renal, líquido corporal, com a bomba de sódio e potássio, que vocês vão acabar vendo aí em biologia como ela funciona. Porque a gente não tem tempo hábil para explicar a bomba de sódio e potássio, mas ela regula todos os íons que a gente tem no organismo. Então, até a cãibra está relacionado com sódio. E esses sais minerais dissolvidos na água que a gente ingere ou no corpo. Então, tem uma ligação muito grande com a saúde. E o sal em excesso, né? Porque sal em excesso também faz mal. O sal não é só benéfico, né, Fabi? Tem problema também. Então, quais são os problemas causados pelo sal? Então, o slide. O consumo em excesso de cloreto de sódio pode acarretar os seguintes prejuízos ao ser humano. Aumento no tempo da cicatrização de ferida, porque vai afetar a coagulação sanguínea. Aumento de incidência de cãibra, porque diminui
ou aumenta a bomba de sódio e potássio. Isso vai causar um problema na hora da fabricação de oxigênio, e a falta do oxigênio dá a cãibra. Aumento da pressão arterial, a gente sabe que a pessoa que consome muito sal afeta a pressão arterial, e a pessoa que tem a pressão arterial alta já, né, não pode consumir sal, porque também está ligado à quantidade de sangue bombeado pelo coração, né? Então tem essa ligação. Essa parte mais biológica da função do sal, isso vocês vão ver ainda numa oportunidade na aula de biologia, então não vou entrar tanto nesse aspecto, mas vocês fiquem sabendo que tem essa ligação. Sobrecarga dos rins, aumento na retenção de líquidos no organismo, destruição da vitamina E e diminuição da produção de iodo no organismo. Esse último, na verdade, ele está relacionado com o sal iodado. Então, se o sal ele não tiver iodo, ele não vai interferir nessa parte de iodo do organismo. Então, só o sal iodado. Até foi discutido, não sei se lembra um tempo, se deveria ou não manter o iodo no sal, quanto de iodo tinha que ter no sal, será que realmente precisava? Então, essa última parte, só vai estar relacionado se tiver iodo no sal. Então, se não tiver, aí não tem influência. E aí, qual é a relação, então, do cloreto de sódio e a ligação iônica? O cloreto de sódio, o NaCl, é um exemplo de ligação iônica. O que acontece na ligação iônica? Quando há troca de íons entre os elementos. Então, o Na, ele troca de íon com o Cl. Então, ali eu tenho uma ligação iônica. Então, na verdade, qual é o princípio da ligação iônica? Ocorre a interação eletrostática, então eu estou falando de íons, entre íons de cargas opostas, positivo e negativo. E sendo assim, enquanto um átomo ganha elétrons, um perde elétrons, que foi o que a Fabi falou, um cátion e o outro cede. Né? Então, um vai ganhar elétrons, o outro vai perder. Então, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, esse é o princípio da ligação iônica. Quais são os elementos da natureza envolvidos? O hidrogênio, todos os metais e os ametais. Então, só vai ter ligação iônica se tiver hidrogênio com metal, hidrogênio com ametal. Aí, se no caso for metal e ametal, aí já é outro tipo de ligação que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui eu tenho que ter esse tipo de interação desses elementos para eu ter uma ligação iônica. Como ocorre a ligação iônica? Metal e ametal, metal e hidrogênio. Ligações iônicas, capacidade de perder e ganhar elétrons. Quais são os elementos da tabela? Lembra que a gente estudou a tabela periódica lá no comecinho? Então, quais são os elementos da tabela periódica que fazem ligação iônica? Então, para eu saber que é uma ligação iônica, é só eu ver grupo 1, grupo 2, grupo 13, 15, 16 e 17. Se for entre esses elementos, é uma ligação iônica. Lá no segundo ano, se vocês escolherem ciência da natureza, né, porque tem o itinerário na vida aí, vocês podem estudar mais profundamente essa parte de ligação iônica. Né? E no primeiro ano vocês têm uma base. Caso tenha ciência da natureza no seu itinerário, aí você tem um aprofundamento da ligação iônica. Exemplo de ligação iônica, NaCl, que é o cloreto de sódio que a gente viu anteriormente, o MgCl e o AlO. Então, aí vê sempre que tem o mais e o menos. Então, a representação da ligação iônica sempre vai ser o mais e o menos, o cátion e o ânion. Então, os íons ali sempre vai estar mais e menos. Como que eu faço a fórmula iônica? O que está em cima passa para baixo, e o que está do outro lado passa para a esquerda. Então, ali, na verdade, eu só troco as duas cargas. Então, ali, o X, ele está elevando o A. Então, ali, ele vai para o B. Tá vendo? Ó, o AX, o X passa para o B. E o BY, o Y troca e passa para o A. Então, quando eu faço essa troca, é a representação molecular da ligação iônica. Então, fica simples. Quando eu faço, é só trocar. E a fórmula de Lewis, ou ligação eletrônica, ela é representada pela quantidade de ligações que eu posso ter, tanto no Cl quanto no Na. Então, no Na eu posso ter uma, no Cl eu posso ter 4, e eu vou trocar todos esses elétrons. Exemplos, né? Aí a gente mostra para vocês a tabela de exemplos, tem na apostila de vocês.
E aqui tem uma indicação de atividade também que tem na apostila de vocês. E, infelizmente, a aula está acabando. Fabi, quer se despedir deles? Hoje você ficou quieta. Hoje eu tô aqui, né, prestando atenção, mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Não esqueçam que seus professores são lindos e maravilhosos, estão aí para tirar suas dúvidas. E até a próxima semana. Sim, e para que serve a chapinha? Chapinha, na verdade, é só para não deixar o seu cabelo assim, ó. Porque o frizz é justamente seu cabelo eletricamente, negativamente carregado. Quando passa a chapinha, ela tira esses íons negativos e alinha o seu cabelo. Então, a chapinha iônica compensa. O secador não, tá? Nem o... o secador não tem nem como. Nem o travesseiro que tentaram me vender é tudo mentira. Que você vai ficar raspando o cabelo lá, não vai ficar ionizado para sempre, não. É só a chapinha, gente, Só a chapinha. faz a transferência. Certo? Até a próxima aula, então.